Segunda Crônicas, capítulo 20, eu vou ler na Bíblia Viva, é a versão que nós usamos aqui, e acompanhe com a gente. A palavra de Deus diz assim, Segunda Crônicas, capítulo 20. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor. E anunciou um jejum, e todo o povo de Judá, verso 4, pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez esta oração: ó Senhor, Deus de nosso Pai, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? O nosso Deus, porventura, o Senhor, não expulsou os habitantes que moravam nessa terra diante de Israel, seu povo, e não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? Seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Verso 10, agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe, de Edom. O Senhor não permitiu que os nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vejam agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Verso 13, todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Verso 16, amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo de ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Verso 18, então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Depois, os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Verso 20, bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso.
creiam nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, marchando à frente do exército. E eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas, os moabitas, se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-lo, e quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Verso 24, assim, quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se avistava o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum só dos soldados inimigos. Então o rei Josafá e seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam, e voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eles eram capazes de levar. Verso 26, no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Então voltaram para Jerusalém, com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombones, e se dirigiram ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles. E o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações. Que texto, que história, né, irmãos? Esse texto falou tanto ao meu coração essa semana, já há alguns dias, e ela faz parte da nossa série de mensagens sobre como permanecer inabaláveis. Quantos estiveram aqui domingo passado? Quantos foram ricamente abençoados pela palavra? Sua semana foi diferente? Deus abriu os seus olhos para contemplar o que estava acontecendo no mundo espiritual? Irmãos, há momentos em que nós vivemos tempos tão difíceis, onde nós somos encurralados por inimigos tão terríveis, que nós chegamos diante de Deus e a única coisa que nos resta dizer é: Deus, eu não tenho forças, como disse Josafá. Eu não tenho forças para suportar esse problema. Eu nem sei de qual estratégia eu terei que utilizar para sair dessa situação. A única coisa que eu tenho é: os meus olhos estão postos em Ti. Consegue imaginar? Não consigo levantar da cama, não consigo andar, não consigo me alegrar, mas eu consigo abrir os olhos, olhar para os céus e dizer apenas com os olhos: os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu não sei, querido, como você chegou nesse lugar, mas eu quero que você saiba que esse lugar, este culto, essa atmosfera, esse momento kairós é muito de Deus. Deus está muito envolvido com tudo que está acontecendo nesse momento, nesse ambiente, na sua história, na sua vida. Você não chegou aqui por acaso, não foi nenhuma escolha sua. O Espírito Santo está lhe conduzindo para um tempo, para este momento. Eu tenho orado e pedi a Deus que essa palavra seja uma flecha para o seu coração, para o meu também. Eu estou, irmãos, tão necessitado dessa palavra quanto você. E ao pregar essa palavra, eu quero também exortar a minha alma. Eu quero dizer como Davi disse: bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Há momentos que nós de fato estamos enfrentando tantas ameaças, tantas lutas,
O mesmo aconteceu com este homem importante chamado rei Josafá. E nós vamos aprender coisas preciosas com esta história e com este rei. Josafá é filho de Asa. Começou a reinar com 35 anos de idade. Reinou por 25 anos. E aqui ele estava enfrentando talvez o maior desafio do seu reinado, o problema mais perigoso da sua vida. O que está acontecendo aqui? O povo está sob ameaça dos amonitas e dos moabitas, ambos descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, para conectar você com a história. Os do Monte Seir, que são eles os edomitas, são os descendentes de Esaú. Eles se levantam em uma grande conspiração, eles se acampam às margens do Mar Morto, em Engedi é o nome do lugar, e eles estão prontos para atacar Jerusalém. Quando o rei é informado que essa multidão está muito próxima, e essa multidão vai subir ao monte, e vai atacar Jerusalém. Jerusalém ficava no monte, lembra da canção? Como os montes de Jerusalém. E os inimigos estavam no vale. Josafá, ele não tem, queridos, a mínima possibilidade de vencer essa guerra. Até porque ele tinha pouco tempo. Era já rapidinho, era amanhã, os inimigos já estão vindo. Outra coisa, ele não tinha soldados suficiente para guerrear com esse grande exército. Josafá, ele não só se sente impotente, mas ele também se vê sem estratégia. É quando ele chega diante de Deus e ele ora. Oh, irmãos, como isso faz diferença. E ele chega diante de Deus e ele ora. Mas os nossos olhos estão postos diante de Ti. Mas os nossos olhos estão postos diante de Ti. Então a Bíblia vai dizer que Ele convoca toda a nação para 4 atitudes nesse combate, para permanecer inabaláveis. Não só inabaláveis, mas inabaláveis para vencer. E Ele chama o povo para 4 atitudes, nós vamos meditar sobre isso. Oração, jejum, louvor e um posicionamento. Essas posturas de um vencedor, eu quero compartilhar com vocês. Qual é o primeiro posicionamento de um vitorioso, para ele permanecer inabalável? Oração. Verso 3, Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda do Senhor. E nas demais versões diz, e ele orou ao Senhor, porque essa é a primeira e mais importante atitude diante de Deus, irmãos. A oração não é em si poderosa. A oração é um instrumento que nos conduz ao Todo-Poderoso, certo? A oração, ela me leva a conectar a minha fraqueza com a onipotência de Deus. A oração é aquele lugar que me une no secreto com o trono de Deus. Tanto no secreto ninguém está vendo, quanto o trono de Deus também ninguém está vendo. Josafá, ele começa a orar, ele faz o simples, mas tão poderoso, ele vai buscar ao Senhor. E a pergunta é, você está orando? Nos dias maus, nos dias difíceis, você está escolhendo orar, abrir o seu coração. Não é mandar um WhatsApp para Deus, é orar mesmo. Josafá começa a orar, irmãos, e ele vai buscar ao Senhor. Quando devemos orar? Ele está orando porque está sendo perseguido, tem inimigos, tem ameaças. Quando o inimigo ataca você, ele ataca você de todo jeito, toda hora, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Ele faz isso porque ele tem medo. Quando você sente medo, você pode orar. Ele teve medo e ele decide buscar a Deus, porque
Quando a gente não sabe o que fazer, ore de coração. Quando você tem medo, ore de coração, porque o medo não é para me afastar de Deus, o medo não é para nos afastar dele, é para nos aproximar dele. Quando se deve orar? Quando não se sabe o que fazer. Quando não se sabe o que fazer, não é reagir aos impulsos do medo, mas é buscar ao Senhor, porque às vezes nós estamos seguros demais, irmãos, para fazer tudo na força do braço, para fazer tudo na força da inteligência, na força da argumentação, na força da influência, do dinheiro. Não, esse homem Josafá, ele é um rei, ele tem poder, ele tem ouro, ele tem exército, mas ele está com medo, e com pouco tempo para conseguir uma estratégia. E o que ele faz? Qual é a estratégia de Josafá? Oração. Ele faz uma oração de confissão, ele confessa a sua fraqueza, quando ele diz: em nós não há forças. Você pode chegar na presença de Deus e apresentar suas fraquezas. Eu sei que muitos de nós aprendemos a aparentar ser forte. Inclusive, algumas pessoas têm muito orgulho de dizer assim: mas porque eu preciso ser forte. Você sabe que na oração você não precisa ser forte? Porque você está nos braços do Todo-Poderoso, Ele é forte. Mas na oração, Josafá também faz uma outra confissão. Ele faz uma confissão da sua incapacidade. Ele diz: não sabemos o que fazer. Queridos, isso é um soco no orgulho. Isso é um soco na autossuficiência. Para alguns é inadmissível não saber o que fazer. Quebra a cara, mas faz porque tem que fazer. O rei que tem dinheiro, tem exército, tem ouro, tem tanta coisa, ele diz a Deus: eu não tenho forças, demonstra a sua fraqueza, eu não tenho capacidade. Ele demonstra que não sabe o que fazer, mas ele tem um posicionamento: confiança, pois os nossos olhos estão postos em Ti. Você confia nele? Você continua com seus olhos voltados para Ele? Em Hebreus vai falar que os nossos olhos estão postos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas Ele dá uma dica tão preciosa para nós, e por isso Deus está nos conduzindo, não só nessa palavra, mas nessa semana que está diante de nós. Nós devemos orar em unidade. O verso 4, pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para orar. Gente, há uma beleza na oração em conjunto. Eu conheço poucas pessoas que têm uma vida de oração assim, top, orando sempre sozinho. Porque o dia da fraqueza vem, o dia do desânimo vem, e quem estará com você? Gente, a Bíblia não fala só de oração, a Bíblia fala de intercessão. Só tem intercessão se tem mais de uma pessoa orando junto, faz sentido? Orando com, nós devemos orar em conjunto. Tem hora que a oração é no quarto, fechar a porta e só você e Deus se resolve, mas tem hora que a oração precisa ser coletiva, comunitária, é uma convocação para a nossa igreja, irmãos. Tem causa que não afeta apenas a minha vida, tem problemas que você está vivendo, que não é só problema seu, é problema nosso, porque se nós ceiamos aqui, relembrando a memória de que nós temos um corpo chamado igreja, nós devemos nos alegrar juntos, nós devemos orar juntos, e nessa hora, irmãos, toda a comunidade precisa sentir a alegria, como precisa sentir o peso, precisa sentir a urgência, como precisa sentir a alegria de estar junto, mesmo na necessidade, nós podemos orar juntos. Eu lembro numa manhã, dirigindo, e eu fiz uma pergunta para Deus.
Primeiro eu fiz uma confissão e depois eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse: Deus, eu quero tanto ser um homem de oração. Deus, eu quero orar mais, Senhor. Aí eu caí na bobagem de perguntar para Deus. Ele me respondeu. Eu disse: Deus, como é que eu faço então para orar mais? Como é que eu posso estender o meu tempo de oração? Deus diz: aprenda a interceder. Você sabe por que muitos oram 10 minutos assim, é uma eternidade? Porque só oram para si, por si, pelos seus. Acabou. Quando você aprender a arte da intercessão, você vai aprender que você vai estar 1 hora orando e, gente, não acabou a lista de gente que você deveria orar. É por isso que nós vamos orar pela nossa nação, é por isso que nós vamos orar pelas nossas famílias. A gente fica tão triste quando vê um casal se divorciando, a gente fica tão triste quando vê uma família em guerra, a gente fica tão triste quando vê uma criança doente, hospitalizada. Gente, por isso vamos nos antecipar, vamos orar, vamos declarar cura, vamos declarar palavras proféticas de bênção na vida uns dos outros. E esse é o tempo da nossa igreja, que nós vamos tirar para orar juntos. Esse é o primeiro posicionamento, oração. O segundo posicionamento de um vitorioso é o jejum. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Tem horas, irmãos, que a batalha é mais intensa. Tem horas que a batalha na vida não é vencida só com oração. Você se abstém de um dos melhores prazeres da vida, que é os prazeres da gastronomia. Jejum é uma decisão de dizer para o seu próprio corpo: desejo, você não me domina. Vontade, você não me domina. Sabe o que é você dizer para a sua alma? Você fala em oração. No jejum você fala para o seu corpo. Então você se recolhe e diz para Deus: ou o Senhor age, eu vou perecer. Ou o Senhor se manifesta, eu vou sucumbir. No jejum você está também demonstrando a sua total vulnerabilidade. Ou o Senhor manifesta o seu poder, Deus, eu vou ser derrotado. Quantos de nós nos sentimos assim cercados? Uma luta tão grande, você tem dias para tomar uma decisão, você precisa reagir rápido a um desafio na família, no casamento, você tem desafios no seu trabalho, então você se posiciona, vai dizer para o seu corpo: agora o meu corpo vai depender totalmente do Senhor, e você vai dizer: Deus, eu preciso de uma intervenção sua. É uma disciplina espiritual, irmãos, que tem sido esquecida na nossa geração. E sim, muita gente faz jejum intermitente, muitos fazem jejum porque precisa fazer jejum, porque de manhã vai fazer um exame, não é? Tem várias outras motivações, mas eu quero te chamar para um jejum espiritual, porque há uma guerra espiritual, batalhas espirituais, e elas não serão desatadas só com oração. Precisa de jejum. Há batalhas na nossa vida que não serão vencidas, a não ser que oremos e jejuemos. Vocês lembram quando os discípulos de Jesus chegaram fracassados diante de Jesus, diante da multidão, impotentes, porque um pai havia chegado para os discípulos e dito para eles: expulsa o demônio dessa criança, e eles não conseguem. E Jesus dá uma bronca neles, e eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o demônio dessa criança? Jesus diz: esta casta de demônios só sai com jejum
e oração. Se você entendeu que nós estamos em uma guerra espiritual, não é conspiração, não é tendência, não é tá viajando, não, gente, é real mesmo. O mundo espiritual é real, potestades, tem até hierarquia entre eles, dominadores, potestades, fortalezas. Quem jejua é porque está desesperado por uma transformação. Quem jejua está declarando: eu tenho fome de Deus. Está provando que precisa de um milagre urgente. Lembra, Josafá precisava de um milagre urgente. Ele precisava de poder para vencer aquele exército. E a gente precisa jejuar pela nossa vida. Irmãos, nós precisamos aprender a jejuar pelo nosso casamento, jejuar pelos nossos filhos, jejuar pela nossa família, jejuar pela igreja. Tantas igrejas no Brasil que geram uma influência na minha vida, que eu os admiro bastante, fazem jejum pela nação. Como assim você vai jejuar pela nação? Comece jejuando pela sua vida, pela sua família. E é por isso que nós estamos convocando a Igreja Casa Viva para uma semana de jejum e oração. Desafio você que já tem o hábito de jejuar semanalmente, faça 2 vezes agora. Você que já tem o hábito de jejuar 3 vezes, coloca mais uma aí. Você que não fez, nunca fez, você vai fazer a sua primeira vez. Vamos aprender juntos. Amanhã de manhã eu vou colocar, talvez hoje à noite, um pequeno descritivo, falando um pouco mais sobre jejum, biblicamente, como se faz, apenas para você ler e ter um pouco mais de entendimento. Jejue. Esse é o segundo posicionamento de um vitorioso. Qual é o terceiro posicionamento? Ouvir a palavra de Deus. No verso 13, todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e criança de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e ele disse: escutem todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, também o rei Josafá, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele começa a declinar a palavra do Senhor. Irmãos, Deus fala, nós não temos dúvida disso. Nós temos muitas Bíblias, muitas versões, muitos pregadores, pregador internacional que você quer ter no seu carro, na hora que você está cozinhando, você tem uma grande variedade. Deus fala, mas é preciso ouvir. Há uma grande diferença, e a ordem é: dai ouvidos todo Judá. A ordem aqui não é leiam a Bíblia, é ouçam o que a palavra de Deus diz, do que ele já disse, do que ele está dizendo. Todo mundo está incluído nesse pacote que precisam ouvir a voz de Deus. Por quê, queridos? Aqui nos ajuda demais. Você sabe por que tem algumas orações que Deus nunca vai te responder? Porque Deus já disse na Bíblia que Ele não vai responder. A gente corre um grande erro de orar apenas por sentimentos. Deus não recusa nenhum, mas não é assim, gente. Nós oramos o que Deus já declarou, nós oramos a palavra de Deus. É lindo você pegar um salmo. Quer essa dica? Abre um salmo e comece a salmodiar, e comece a orar os salmos, comece a orar a palavra de Deus. Deus, a tua palavra diz assim. Você ora: eu quero isso para a minha vida, Senhor. Não tem mais. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, é do Senhor. Gente, a palavra foi declarada, alguém precisa ouvir. E que tremendo é a gente ouvir a palavra de Deus nos dias de guerra. Deus responde oração imediata, e a palavra de Deus vem para ser uma voz de direção e uma voz de consolo.
Não adianta chegar só desesperado diante de Deus. Você precisa orar certo. Você precisa orar com entendimento. Não fiquem com medo, porque essa luta não é de vocês. A peleja é minha, não é contra vocês. Essa luta é contra mim. Então tem momentos que você chega diante de Deus e diz: Deus, essa guerra que está vindo sobre mim, Deus, não foi eu que plantei, eu não tenho nada a ver com isso, mas está batendo na minha porta. Então, Senhor, eu quero pedir que na tua voz, no teu poder, na tua autoridade, o demônio seja retirado. Na minha casa não, na minha família não, no meu carro não. Porque a gente vai ouvir a palavra de Deus e atender a essa palavra. Você quer estar seguro? Você precisa vencer a incredulidade e ouvir a palavra de Deus. Muitos não desfrutam das promessas porque duvidam. Gente, aprenda isso. Todas as vezes que você duvidar de uma promessa, você já bloqueou a bênção. E tem gente que é tão desconfiada, tão incrédulo, que ele se incomoda com o outro que é posicionado. Às vezes até diz: é pentecostal demais. Não, ele é posicionado mais do que você, que duvida. Se está declarado na palavra de Deus, declare a palavra de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu coração, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus, parece que eu só perco, as coisas só quebram, as coisas nunca fecham o ciclo. Não, gente, Deus tem vida e abundância. Jesus, eu quero a vida em abundância para a minha vida, e eu declaro essa palavra, eu tomo posse. Está tudo dando errado, tudo caindo, e você está declarando com fé, porque não é sobre as circunstâncias, é sobre quem está com você nas circunstâncias. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, irmãos, e Ele fala através da Bíblia. Nós vamos estudar mais, né? Quando nós entrarmos em cada armadura que a gente for estudar aqui. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Pela palavra a gente vive, pessoal. Pela palavra nós nos alimentamos. Pela palavra nós guerreamos. Pela palavra nós alinhamos o nosso coração, o coração de Deus. Quando a gente anda pela palavra de Deus, a gente não olha para as circunstâncias, a gente olha para o Deus que está acima das circunstâncias. A igreja precisa entender isso, que a palavra de Deus está ao nosso lado, está dentro de nós, está aos nossos ouvidos, mas ela precisa dar ouvidos. Sejam não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, diz Tiago. Quarto e último posicionamento de um vitorioso: o louvor. Irmãos, eu teria tanto para falar sobre isso, eu me animo tanto, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu já tive tantas experiências sobrenaturais. Através do louvor eu já vi demônios sendo repreendidos na minha casa. Através do louvor eu já vi pessoas sendo restauradas. Através do louvor vi gente se convertendo. Através do louvor, tantas coisas. Deus me deu canções em dias de muita angústia, de muita guerra no meu ambiente familiar. As canções que eu já compus, todas elas falam de histórias, de momentos de louvor. Como o louvor é poderoso. Entenda uma coisa, antes de até entrar no louvor, há uma diferença entre adoração e louvor. No livro de Apocalipse, sempre que o povo, os anjos, a igreja estão adorando, eles estão prostrados, porque você adora a Deus por quem Ele é, e você louva a Deus pelo que Ele faz, tá certo? Adoração por quem Ele é, louvor pelo que Ele faz. E eu tenho isso como hábito na minha vida de oração. Não preciso dar chaves aqui, eu vivo isso. Eu jamais começo um tempo de oração sem reconhecer quem Deus é, porque só em declarar quem Deus é, a minha alma já vai se quebrantando, os demônios já vão ouvindo que tem uma linguagem diferente, entende? Quem Deus é quem para você? Mas mais importante do que é Deus para você, é o que a Bíblia diz quem Deus é, certo? Deus não foi criado, gente, Ele é criador. Deus não tem limites no seu tamanho, porque Ele é imenso.
Deus não tem limites com o tempo, porque Ele é infinito. Ele é eterno, Ele não muda com o tempo, porque Ele é imutável. Ele tem todo o poder, porque é onipotente. Ele sabe de tudo, porque é onisciente. E Ele está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Isso é quem Deus é, e muito mais. A geografia não limita Deus, porque Ele é transcendente. Ele não é fraco como os homens. Ele não é poderoso, Ele é todo-poderoso. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é amável, Ele é santo. Ele é... Só não chega com aquela frase clichê, Deus é tudo. Aí encerrou a conversa, né? Deus é tudo. Deus é tudo que a palavra diz que Ele é, e não o que eu acho que Ele é. Ele é adorado por quem Ele é. Então, antes de você entender o louvor como arma de guerra, eu precisava fazer essa nota de rodapé: adoração. A reação do povo aqui foi louvor, gente. O louvor é uma arma de guerra. Isso não faz muito sentido para alguns aqui, mas vai fazer a partir de hoje. Bem cedo de manhã, eles saíram para o deserto, e o rei, o líder, chamou o povo para louvar. É quase incompreensível isso, irmãos, principalmente no que tange a estratégia. Louvor não é estratégia de guerra, mas aqui foi. Porque estratégia de guerra seria o quê? Colocar um exército blindado, armas poderosas, homens treinados para enfrentar o combate. Mas quando ele coloca o louvor dos cantores à frente, ele está nos ensinando que o louvor é uma arma de vitória. Às vezes nós somos levados a pensar, irmãos, que o louvor tem que vir depois que a guerra foi ganha. É muito comum: eu estou grato, então eu vou louvar. A gente acha que o louvor tem que ser depois que o problema foi resolvido, depois que o inimigo foi derrotado. Mas aqui não, eles estão louvando antes da vitória. Antes da vitória eles começam a louvar. Gente, o louvor é fruto dos lábios que confessam o seu nome, diz Hebreus. E no momento que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez os exércitos dos amonitas, dos moabitas, dos edonitas, que estavam invadindo Judá, começarem a lutar entre si. Eu amo essa expressão. No momento que começaram a louvar. Você já teve essa sensação? De que a guerra está forte, e você começa a louvar, e a atmosfera muda? Isso é tão real, queridos. O louvor aqui não é consequência da vitória, o louvor aqui é a causa da vitória. De certa forma, o louvor, ele nos põe acima das circunstâncias, acima das dificuldades. Eles não estão cantando depois de olharem lá de cima, no vale, naquele vale, os cadáveres. Eles estão cantando antes de olhar para o vale. Eles estão louvando pela fé, entendendo que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E talvez a sua jornada de vida, você esteja se queixando demais, murmurando demais, reclamando demais, proferindo desculpas, proferindo palavras que não agregam. Palavras que não edificam na sua família, no seu casamento, na igreja, no seu trabalho, na sua saúde. Por favor, comece a louvar a Deus, que as coisas vão mudar. Aqui, hoje, não é para murmuração. Eu quero te convidar para uma semana de oração, jejum, ouvir a palavra e louvor. E quem sabe, irmãos, nessa semana, Deus vai revolucionar áreas da sua vida. Vai revolucionar, e você vai perceber que aquilo que você não conseguia, nunca teve estratégia para resolver, agora no louvor, na oração, no jejum, Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar cenários.
revoltos na sua vida, vai te conduzir para a abundância, para respostas, porque quando você louva, os nevoeiros da vida vão embora, e o sol volta a brilhar, a alegria brota nos lábios, Deus vai curando o coração, Deus vai restaurando a alma. Quer crescer nessa relação do louvor? Corra para os salmos, aprenda com Davi. A minha alma está angustiada, mas ela te louva. O Salmo 103, irmãos, é um salmo, é um dos salmos da minha vida. Quando ele diz, bendiz, louvor é falar bem, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele diz assim, e não me esquecerei de nenhum só de seus benefícios. Faça isso na sua oração. Agradeça pela roupa, pelo carro, pelo trabalho, pelo amigo, pela igreja. Agradeça mesmo. Ele vai dizer assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não me esquecerei de nenhum só dos seus benefícios, porque é o Senhor quem sara as nossas enfermidades e perdoa as nossas iniquidades. E Ele traz à memória aquilo que vai lhe dando esperança. Ele vai dizer, assim como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Ei, o Senhor não me trata conforme os meus pecados, diz o Salmo. Ele não fica ressentido para sempre. Gente, é Salmo, é o louvor. Deus não fica ressentido para sempre com você. Jó vai confirmar isso. A importância do louvor em todas as fases e estações da vida. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse você, eu faria um pacto, nem que seja por uma semana. Não escuta nenhuma música essa semana, a não ser louvor. De vez em quando, essas atitudes nos colocam em outro nível, irmão, para a gente até entender que você nem precisa tanto se encher daquelas músicas. Tem gente que no final da manhã já está tão estressado, já está tão arrasado, aí você vai conversar com ela e você pergunta assim, mas como é que você começou o seu dia? Eu comecei meu dia, já fui tomando meu café, já liguei o noticiário. Ligou o noticiário, meu amigo, acabou o teu dia mesmo, porque é 99% de más notícias. Enche o teu coração, os teus ouvidos das boas novas, das boas notícias, e comece a louvar a Deus. Eu não sei que luta você está passando hoje, meu querido, mas eu quero declarar, eu tenho orado por isso, eu realmente espero e oro e clamo para que você vença as suas tempestades essa semana. Não espero que os inimigos sejam vencedor sobre a sua vida, mas que você louve a Deus, e os seus inimigos serão vencidos, e eles cairão, e eles serão derrotados. Lembre-se, a sua luta, a sua guerra não são contra pessoas, mas contra principados e potestades. Deus está nos convocando para o louvor. O louvor não apenas traz a vitória de forma rápida, antecipada, mas o louvor reverte situações, irmãos. A presença de Deus no louvor. Louve a Deus de todo o seu coração. E eu quero encerrar contando uma história e cantando uma canção com vocês. Horatio Spafford, Doutor Horatio Spafford. Na cidade de Chicago ele morava. É uma história muito, muito especial. Ele era um advogado que cresceu nessa cidade, e ele se tornou famoso por um poema, por um louvor, fruto de uma experiência muito forte com Deus. Ele era um homem rico, um homem próspero, e ele sofre um baque terrível. Quando ele estava numa conferência em Chicago, um incêndio destrói praticamente aquela cidade, e todo o bairro dele, todos os negócios dele é levado a fogo, e ele perde tudo. Um homem muito rico que perde a sua fortuna no incêndio.
Isso aconteceu em Chicago. Depois ele enfrenta um outro golpe na vida dele. Ele tem 4 filhos. E seu filho morre. Perde o seu filho, tragicamente. E ele sofre então uma grande dor de perder a vida do seu filho. E tentando acalmar a alma, buscando refrigério, ele resolve fazer uma viagem em família. Nas vésperas da viagem, ele não consegue embarcar. Somente a sua esposa e as suas 4 filhas. Pois ele tinha negócios para resolver lá em Chicago, mas ele se encontraria com a família depois. Então a esposa foi, as filhas também, e ele foi na semana seguinte. Mas naquela viagem também aconteceria uma outra tragédia. O navio que a esposa e as filhas estavam naufragou, e as filhas morreram, e a esposa, somente a esposa, sobreviveu. Ela consegue mandar um telegrama para ele, e ela diz assim: viva, porém só. Ele então, no dia seguinte, vai ao encontro da sua esposa, e ele pediu que alguém o conduzisse exatamente no lugar que o navio havia naufragado. E quando ele viu o local onde suas filhas foram engolidas pelas águas, Deus, que inspira canções nas noites escuras da alma, colocou no coração dele esta canção: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador me foi pago de um modo cabal. Valeu-me Jesus. Ó, mercê sem igual, sou feliz, graças dou ao Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz. Gente, você entende que esse hino se tornou um hino cantado em todo o planeta? E que tem angústias que a gente passa, que Deus quer gerar canções na alma, e canções essas que fará você não só superar, mas vai ser uma bênção para a vida de tantas pessoas. Essa estrofe, sou feliz com Jesus, ela foi uma tradução que não foi muito bem original, mas sabe o que diz no original? Sabe o que quer dizer mesmo lá no inglês? Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Feche seus olhos.